Queridos alunos, vamos para a nossa aula de revisão de História. Vamos copiar a agenda. 28/7/2020, História, Marcha Criança, leitura das páginas 54, 55, 57, 58 e 59. E o Fortaleza, leitura das páginas 50 a 52 e 55 a 57. Aí no Marcha Criança, na página 54, está falando sobre as relações familiares. É muito bom a gente ter um bom relacionamento com os familiares, né? Os nossos familiares, vocês sabem quem são, né? Sabem quem faz parte da sua família, aquele que convive com você diariamente e aqueles que às vezes vêm na sua casa. E às vezes você até mora com os familiares também, né? E aí na página 54 está dizendo assim: as famílias não são formadas apenas de pais e filhos. Existem diversas relações familiares, como quem? Os avós, os tios e os primos. Então, essas pessoas, como é que a gente chama esses membros da família? Nós chamamos de parentes, né? Os nossos parentes queridos. Aí nós temos aí avô materno e avó materna. Nós temos o avô paterno e a avó paterna. Aí temos o tio e a tia, o primo e a prima. Temos outro tio, temos aqui embaixo tia, primo. Nossa, são muitos tios e primos, né? Que fazem parte da nossa família, dos nossos familiares, nossos parentes. E é tão gostoso quando se juntam, né? É risada, é gargalhada, é lembrando de quando eram criança. Eu, segunda-feira agora, já vou ver umas primas que eu não vejo, ó. E eu sei que vai ser muito gostoso, porque nós vamos lembrar de quando nós éramos crianças. Dar umas boas gargalhadas. Aí na página 55 diz assim: uma geração é um conjunto de descendentes que ocupa certa posição na linhagem familiar, né? Você, seus irmãos e seus primos, por exemplo, pertencem à mesma geração. Já seus pais e seus tios fazem parte da geração anterior. É lógico, né? Antes da geração dos seus pais e tios, veio a geração dos seus avós e tio-avós. Depois da geração dos seus pais e tios, veio a geração dos seus irmãos e primos. Então, nós temos aí a primeira geração, a segunda, a terceira e a quarta. Tá mostrando aí, ó, bisavós, avós, tio-avós, mãe, pai, tios, você e os seus primos. Certo? E pra gente conhecer, a gente organizar as gerações da nossa família, o que é que nós temos que fazer? A gente representa em quê? Como é que a gente representa isso? É numa árvore? Sim. E como é que eu chamo essa árvore? Vocês sabem que vocês acho que já fizeram várias vezes, né? Para mostrar lá a geração, para organizar, né? Todos os seus familiares. Toda a sua família. Aí diz aqui, ó, é comum organizarmos as gerações de uma família com o auxílio de uma representação de uma árvore chamada genealógica, né? É um formato que lembra o quê? Os galhos de uma árvore. Essa representação chama de árvore genealógica. Traz os nomes das pessoas que fazem parte das diversas gerações. Aí, ó, tá dizendo aqui, para você observar essa árvore genealógica aqui da Alice. Então, você observou aí, não foi? A Alice ficou lá no topo, né? Lá em cima da árvore. Aí veio a mãe, o pai, veio a avó materna. Aí veio o avô materno, a avó paterna e o avô paterno. Aí vem embaixo bisavó, bisavô. Dos dois lados, né? Tanto do lado da mãe dela como do pai dela.
Aí, para descobrir quem foram as pessoas que deram origem à sua família, além de perguntar aos seus pais e avós, Alice pesquisou alguns registros de sua família, como certidões de nascimento, documentos de identificação, cartas e fotos antigas. Para poder ela fazer essa árvore aqui, precisou de tudo isso. E também nós vamos falar sobre umas famílias que vieram de outros lugares. E com certeza aí tem muitos aqui na família que tem um avô ou um bisavô alemão ou português. Eu mesmo tenho gente na família, tenho uma sobrinha que o bisavô dela é português. E também tem outra descendência lá que eu não estou lembrando agora. As famílias brasileiras, hoje tem uma mistura, né? Vieram muita gente de outros países para cá, há muito tempo, os imigrantes. Vieram japoneses, vieram italianos, vieram portugueses, espanhóis, vieram coreanos, vieram paraguaios, tanto da América do Sul como da Europa. Vieram japoneses, temos colônia, né, em São Paulo. São Paulo é uma cidade que mostra assim, uma mistura muito grande de imigrantes, descendentes de imigrantes. As famílias brasileiras são formadas pelos diferentes povos que participaram da construção da história do país. Então, os imigrantes vieram ajudar, né, a construir o nosso Brasil. Vieram trabalhar nas lavouras, nas fazendas de café. E aí eles trouxeram os hábitos deles, adquiriram os nossos hábitos aqui, os brasileiros. Vieram os africanos. Nós temos muitos hábitos desse povo que veio de fora, os imigrantes. E é tão bom, né, a gente ter essa mistura de culturas. Aí tem aqui umas fotografias mostrando aqui italianos, africanos e também japoneses. Cada um deu a sua contribuição para a construção do nosso país. Muitos imigrantes vieram nos navios e passavam um mês, dois, viajando. Sofriam muito, porque tinha que deixar a sua terra para vir para um país que nem conheciam, né? Para trabalhar nas fazendas de café. Aí tem aqui na página 59. Hoje em dia, pessoas de diferentes lugares do mundo continuam a chegar ao Brasil. Muitas vezes em busca de melhores condições de vida. Justamente, sempre vão vir atrás de melhores condições de vida. Cada uma dessas famílias traz consigo hábitos, costumes e histórias dos seus lugares de origem. Da mesma forma, vivendo no Brasil, passam a incorporar hábitos e costumes brasileiros. Vieram também alemães, né? Gente, vieram tantos imigrantes e ainda tem gente que vem para o Brasil também para procurar melhorar de vida, né? O Brasil é uma terra muito rica. O brasileiro é que muitas vezes, infelizmente, não investe no nosso país. Aí vem alguém de fora e faz isso, né? Nós não podemos deixar de estar correndo atrás, lógico, né? Porque tem terra para todo mundo. Eu digo assim, não é que a gente tenha terra, mas eu digo assim, para trabalhar, para melhorar, para o país crescer. Se todo mundo fizer a sua parte, imigrante ou brasileiro, o importante é o país crescer, né? Agora vocês vão pegar o livro Fortaleza, porque nós vamos falar aqui na página, começar aqui na página 50. Cresce a população de Fortaleza. Fortaleza é a maior cidade do Nordeste, né, em população. Aí está dizendo aqui que cresceu rapidamente. Teve o êxodo rural, né? Foram as pessoas que vieram lá do interior, tiveram que sair da sua terra, do seu cantinho, da sua casa, da sua vida tranquila para vir para a cidade. Por causa da seca. E o pior é que quando chegaram aqui, isso ainda acontece. Muitos sofrem porque não tem emprego, não tem a profissão que eles estavam exercendo lá, né? Para trabalhar com a terra, agricultor.
né? Vão trabalhar com a terra, com a pecuária. Na cidade tem outros tipos de trabalho, como vocês viram, que eu estava explicando lá na aula de geografia, né? E aí a população cresce desordenadamente, porque esses sertanejos vêm para a capital buscar melhores condições de vida e às vezes não encontram. Aí vão ficar pedindo na rua. Se não tiver um parente para ajudar, né? Isso se chama êxodo. Ele sai lá do campo e vem para a cidade atrás de melhores condições de vida, né? Aí Fortaleza cresceu. E no dia 25 de abril de 1880, começou a circular em Fortaleza a linha de bonde de burro. Puxado por burro, né? Que partia da Praça da Assembleia, também conhecida como Praça Carolina, e posteriormente José de Alencar e Capistrano de Abreu. Então, eram o quê? Os bondes eram puxados pelos burros, né? Aí depois chegaram os bondes, já passaram a ser movidos por energia elétrica. Já não usavam mais os burros para puxar os bondes. Em 1913, quando teve início a chamada era dos bondes elétricos. Depois não se usou mais o bonde, né? Os bondes elétricos foram extintos, porque deu lugar aos ônibus, que já circulavam em Fortaleza desde 1930. Aí a nossa cidade possui um sistema integrado de transporte, o CITFOR, que engloba 7 terminais fechados, né? Parangaba, Lagoa, Messejana, Siqueira, Papicu, Antônio Bezerra e Conjunto Ceará. E 2 terminais abertos, Coração de Jesus e Estação. Estão construindo um aqui, no José Walter. Mas ele é aberto. Acho que ele não vai ser fechado não, até agora eu não estou sabendo não. Terminal de ônibus da Parangaba aqui. Eles passaram por uma reforma, os terminais estão bem bonitos. Tem muitos ônibus, mesmo assim ainda, gente, vocês acreditam que ainda são poucos ônibus, tem que construir mais terminais. Aí, atualmente, o sistema de transporte coletivo de Fortaleza é regulamentado pela Empresa de Transportes Urbanos de Fortaleza, a ETUFOR, um órgão da Prefeitura de Fortaleza. Aí Fortaleza também foi crescendo e assumiu características de metrópole, porque se destacou, né? Aí no início do século XX, Fortaleza já possuía a 7ª maior população urbana do país, passando a tomar medidas de higienização social, saneamento e implantar projetos para melhorar a cidade, para embelezar a cidade. Construíram coretos, edifícios, né? Tudo com os padrões europeus. Aí com a chegada do automóvel melhorou mais ainda. Veio o piso de concreto e finalmente o asfalto. Por isso que começou, né, a circular os automóveis. Lembrando que o primeiro automóvel, gente, olha aí do lado tem a figura, né? Olha o nome do primeiro automóvel a rodar nas ruas de Fortaleza. Foi o Rambler Sedan, 1909, de propriedade do senhor Júlio Pinto. Legal, né? Eu imagino quando esse automóvel começou a circular na cidade, como foi? Todo mundo olhando, querendo andar, mas só quem tinha, ó, era rico, né? Aí na década de 30 começaram a surgir os edifícios na cidade. O primeiro deles foi o Excelsior Hotel, construído em 1931. Um prédio de 7 andares localizado lá na Praça do Ferreiro. Tá lá até hoje. Quem quiser ir ver, viu? É bem bonito. Deixa eu ver aqui, nós estamos na página 57 agora. Então a cidade cresceu tanto que em 1936 já contava com uma população de mais de 140 mil habitantes. Aí nessa época conviviam o bonde elétrico e o ônibus como transportes coletivos. A cidade era limpa, apesar do sistema de esgoto ser restrito ao centro.
Aí nós temos aqui embaixo também que, apesar dos problemas sociais agravados pela seca que se estendeu de 1979 a 1984, o nosso estado passou aos anos de 1990 e chegou aos anos de 2000, vista pelos turistas do Brasil e do exterior, como uma das capitais mais belas e acolhedoras do país. Isso é verdade. E até hoje nós temos aí vários turistas, várias pessoas vindo para Fortaleza. Nesse momento essa quarentena parou um pouco, né? Porque não estão podendo viajar tanto, mas quando liberar tudo, quando puder, né? Se Deus quiser, lá na frente, né? Aí esses turistas vão começar a vir de novo, né? E tudo vai dar certo. Pois, meus amores, vocês caprichem no trabalho. Mais uma vez vou reforçar, são 10 perguntas com scores. Vocês vão colocar no envelope e vão deixar no dia 6, 7 lá na escola, ou 7, né? Depende aí do tempo de vocês, dos pais. Não esqueça de colocar a identificação, nome de vocês completo, nome da professora e a série, tá certo? Pois um beijão, Deus abençoe, tchau.